curso do Saber Direito desta semana vai apresentar o direito da moda. Você vai conhecer o conceito legal, a legislação brasileira de propriedade intelectual nessa área e os contratos firmados no direito da moda. As aulas são com a professora Bruna Kopp. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Kopp, eu sou advogada, professora, presidente de Direito da Moda da OAB do Distrito Federal. Vamos agora então começar a nossa aula número 4, que a gente vai fazer aí um levantamento, um estudo sobre todas as questões relacionadas à propriedade intelectual. Iremos falar da proteção do direito do autor, iremos falar também das questões de direito industrial, aonde nós iremos abordar o registro de marca, o registro de desenhos industriais, as indicações geográficas. Vamos dar seguimento às aulas de direito da moda, falando mais agora sobre essa questão da proteção da propriedade intelectual e industrial. Nessa aula de número 4, a gente vai trazer aí como que é feito o registro, como que é feita a proteção, os prazos. A gente vai falar realmente de como proteger o direito do autor e também as propriedades industriais das marcas, empresas e profissionais que atuam na indústria da moda. Começando falando dos direitos autorais. Primeiramente, é importante a gente dizer que existe uma lei que está em vigência, que é a Lei 9.610, que ela trata da proteção do direito do autor. O autor que é tão importante para a indústria da moda, que é onde a gente tem as maiores criações, que é aquela questão que a gente fala da proteção mesmo do intelecto. O direito autoral, ele é dividido em dois, os direitos patrimoniais e os direitos morais. O direito patrimonial do autor é o direito que o autor tem de dispor, comercializar as suas obras, as obras que são de suas autorias. E o direito moral é aquele direito que ele é irrenunciável, intransmissível e inalienável. Por quê? Porque é o direito mesmo do autor se colocar, de ser reconhecido como criador daquela obra intelectual. Então, o direito moral é aquele direito que é relacionado à inspiração, à criação, da onde veio aquele feeling que o autor teve para fazer a criação daquela roupa, daquele desenho, do que ele vai estar trazendo de novo para a indústria da moda e afins. Com a experiência na advocacia do Fashion Law, a gente conversando com estilistas, a gente percebe assim, que é todo um processo, sabe? Para que haja essa criação. Então, por exemplo, no caso de um estilista, como eu acabei de mencionar, a estilista, quando ela vai fazer, por exemplo, a criação de uma nova coleção, ela cria todo um ambiente propício para fazer assim aquele desenho, para vir aquela inspiração. Então, já conversei com estilistas que falam, eu coloco um vestido vermelho, eu crio um ambiente, ligo acendo um incenso para poder vir aquele nuance, para que ela possa ali se inspirar e criar. Como a gente vê também questões de autores que às vezes se refugiam, vão para algum lugar, para a natureza, para buscar inspiração. Então, isso é o direito moral, é o direito de criação. E aí, nada mais justo que o autor ele ter sempre esse direito protegido, ele ser sempre mencionado nas obras que ele cria. Então, por isso que a lei vem trazer, como eu falei para vocês, essas duas distinções. Então, a gente vai ter o direito moral, que é todo esse direito que eu acabei de falar para vocês, da criação também, que é aquele direito que o autor não pode transferir, que é inalienável, intransmissível e irrenunciável. Ele vai sempre ser lembrado como o autor daquela obra. E o patrimonial, que é em relação ao dinheiro, aos royalties, que é o que ele pode dispor e pode comercializar. Então, como que a gente vai poder saber o que são as obras de direitos autorais que podem ser protegidas, o que não pode ser protegido?
O artigo 7º da Lei 9.610, ele vai estar dizendo quais são as obras que são passíveis de proteção, tá bom? Da propriedade intelectual. Quais são as obras dos autores que são passíveis de de proteção, desculpa, da sua propriedade intelectual. Então, eu vou estar passando para vocês aqui, né, lendo alguns desses incisos e comentando com vocês para a gente poder entender. Mas o que eu falo para vocês como dica? Que vocês peguem mesmo a lei, né, na íntegra e leiam esse artigo 7º, que vai falar sobre as obras que são protegidas, porque é bem importante, né, ter esse estudo da lei seca diretamente para vocês entenderem, porque ele é um rol taxativo, tá bom? Então, o que é protegido? Os textos de obras literárias, artistas e científicas, né? Então, todos os textos, as poesias, livros, né? Todas essas obras artísticas, científicas, elas são protegidas, tá? As conferências, alocuções, sermões e outras obras de mesma natureza, obras dramáticas e dramático-musicais, tá bom? As obras coreográficas, né? Essa parte das obras coreográficas eu até comentei com vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas nas aulas passadas a gente falou sobre o caso da Monange e Victoria's Secret, né? Que foi um caso judicial que a gente teve porque a Victoria's Secret percebeu que a Monange estava em um desfile, né? Utilizando ali da sua coreografia, da sua arte cênica e dos elementos, né? Que constituíam ali um valor da Victoria's Secret. Por quê? Comentando novamente o caso. A Victoria's Secret, ela é uma marca que ela costumava, né, porque agora os desfiles não estão mais acontecendo, mas ela costumava fazer desfiles com as asas de anjo, né, e tinha toda uma encenação ali coreográfica. E a Monange, ela fez um desfile igualzinho da Victoria's Secret, usando a mesma coreografia, inclusive as mesmas asas de anjo, né, e com isso a Victoria's Secret entrou com uma ação contra a Monange, que veio a ganhar, né, na justiça, alegando ali, né, essa concorrência desleal. Então, é bem importante a gente saber que essa também parte de coreografias, né, tudo isso que for de propriedade intelectual, do direito do autor, também é passível de proteção. Dando continuidade, né, as composições musicais, tá bom? As obras audiovisuais, cinematográficas, sonorizadas, as obras fotográficas, né? O fotógrafo, ele também tem, né, o direito autoral dele protegido, né, com todo o trabalho que ele desempenha. Então, por isso, é muito importante, né, que, como eu falei até na aula de contratos, que a gente faça ali uma proteção também do material do fotógrafo, da sua propriedade intelectual, para que ele também não venha, né, a ser vítima aí de uma concorrência desleal, de uma cópia, né, de uma contrafação. As obras de desenho, pintura, gravura, escultura, né, as ilustrações, os projetos de obras plásticas, adaptações, traduções e transformações de obras originais apresentadas como criação intelectual nova. O que é isso, né, gente? Essas adaptações, traduções e transformações de obras originais apresentadas em uma criação intelectual nova. Comentando esse inciso com vocês. Quando você tem o direito do autor, né, que eu falei para vocês, né, ele é inalienável, intransmissível e irrenunciável. Então, sempre que uma pessoa for autor de uma obra, ela vai ser para sempre autor da obra. Porém, vai chegar uma data, né, que infelizmente o autor vai vir a falecer. E aí você pode pegar aquela obra, né, quando ela cair em domínio público, que eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente o que é, e ela pode cair em domínio público e vir a ser reproduzida de uma forma diferente, né? Mas ela vai estar sempre mencionando ali o autor principal, que é o detentor dos direitos, né, morais daquela obra, daquele intelecto. Mas ela pode ser reproduzida de uma forma diferente e nessa reprodução, da forma que ela foi reproduzida, ela vai ser passível também ali dessa proteção, tá bom? Da propriedade intelectual daquela obra nova.
Então, relendo, né, o inciso, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais apresentadas como criação intelectual nova também são passíveis de proteção, tá? Os programas de computador também são passíveis de proteção e a gente tem uma legislação específica, né, que trata dessas questões relacionadas a programas de computador. E as coletâneas ou compilações, enciclopédias, dicionário, toda a questão que envolve a propriedade intelectual dessas obras também são passíveis de proteção. Então, como eu falei para vocês, é muito importante que vocês peguem essa lei 9.610, que vocês baixem, né, acessem e que vocês leiam na íntegra esse rol taxativo de quais são as obras que podem ser protegidas. O artigo 8º da mesma lei vai trazer o que não é passível de proteção, porque nem tudo é passível de proteção, né, de propriedade intelectual, de direito autoral. Então, agora eu vou ler para vocês os artigos, né, que falam sobre o que não pode ser protegido, e aí vocês fazem depois essa releitura, né, para que vocês consigam aí compreender, porque também é um rol taxativo. Até para ficar melhor para vocês, né, a compreensão, quando eu digo rol taxativo, é porque é exatamente aquilo que está escrito na lei que tem que ser feito daquele jeito. Então, aqueles incisos, né, aquelas obras podem ser protegidas e aquelas obras não podem. Quando é exemplificativo, ele abre, né, um leque maior de opções que você pode trazer uma interpretação. Mas, nesse caso, o rol é taxativo. Então, o que não é protegido, tá? As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos, conceitos matemáticos. Então, essas questões matemáticas, né, essas questões que é de um conhecimento geral, né, para a sociedade, ele não pode ser passível de proteção, tá bom? Então, esquemas, planos, regras para realizar atos mentais ou jogos, né? Então, também essas questões envolvendo jogos também não é passível de proteção. Formulários em brancos para serem preenchidos, né, por qualquer tipo de pesquisa. Os textos, tratados, decretos, leis judiciais, não tem como a gente, né, proteger o direito autoral de uma decisão judicial, de um decreto, porque isso é de acesso comum, né? Não tem como a gente dar ali uma proteção intelectual em relação a essas questões. As informações de uso comum, tais como os calendários, agências, cadastros ou legendas, tá? Nomes e títulos isolados também não é passível de proteção intelectual. E o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras, tá bom? Então, com a leitura, né, desses dois artigos, o 7º e o 8º, a gente consegue compreender o que seria, então, protegido e o que não é protegido. Falando ainda sobre o direito do autor, é importante a gente falar sobre a questão do prazo de proteção dos direitos autorais. Essa questão do prazo, ela vai ser unicamente, né, em relação aos direitos patrimoniais do autor e não em relação aos direitos morais. O prazo de proteção, ele é contado de 70 anos a partir do primeiro dia do ano subsequente à morte do autor. Então, esse prazo de proteção, né, de 70 anos vai ser, como eu falei para vocês, em relação à questão do direito patrimonial, porque independentemente, né, de quantos anos se passarem, o direito moral de propriedade intelectual do autor vai sempre perdurar, tá? Ele não vai acabar. Tá, mas e se a obra tiver 2 autores? Como que vai ser contado esse prazo? Então, ele vai ser contado de 70 anos após a morte do segundo autor. Então, no primeiro dia do ano subsequente à morte do segundo autor, vai começar a contar o ano para essa questão, né, de fim do prazo que protege ali os direitos patrimoniais relacionados aos direitos autorais, tá bom? E aí, como eu estava comentando com vocês, quando acontece, né, essa questão de passar o tempo e os 70 anos, você vai ter a possibilidade dessa obra cair em domínio público.
O domínio público é quando a obra, né, ela vai poder ser comercializada, né, de forma onerosa, na questão da indústria mesmo, por outras pessoas, né? E aí, claro que eu falei para vocês, sempre mencionando o autor principal da obra. Importante ressaltar que a obra que vai ser reproduzida, assim que ela cair no domínio público, ela não pode ser modificada na questão do seu texto, né, na questão dos principais aspectos ali que foi feito pelo autor principal. E lembrando que ele tem que sempre ser mencionado. Um exemplo, para vocês conseguirem compreender melhor, a gente tem um escritor muito famoso, né, que é o Machado de Assis, e que ele foi autor de diversas obras, né, e um dos escritores mais famosos e mais importantes da literatura brasileira. E após o seu falecimento, né, a gente vê as obras dele sendo reproduzidas de diversas formas. Uma das formas mais diferentes que eu vi foi reproduzida em quadrinhos. Então, a gente tem algumas obras, como por exemplo, né, o Dom Casmurro, que é reproduzida em quadrinhos. Então, você vai na livraria, você pega aquela obra e ela tem ali desenhos, né, ilustrações, e ela é reproduzida de uma forma diferente. Obviamente, não foi o Machado de Assis, né, que desenhou aqueles quadrinhos, que fez daquele jeito, mas foi uma reprodução da obra, né, de propriedade intelectual dele, que vem dizendo, né, que é a obra dele, que é da autoria dele, mas que ela vai ser reproduzida de uma forma diferente para comercializar. Então, você tem aí, né, um domínio público da obra para você poder comercializar a parte industrial, a parte comercial, mas sempre com a questão da proteção dos direitos morais, que tem que sempre estar mencionado. Você não pode passar, né, uma obra em reprodução e não mencionar quem é o principal autor, né, quem é o autor mesmo daquele intelecto. Então, é importante a gente também ressaltar aqui que o direito autoral ele é tão importante que a sua violação é considerado crime, tá? O artigo 184 do Código Penal vai trazer ali a pena para quem violar o direito do autor. Vamos ler o artigo. Artigo 184. Violar direito do autor e os que lhe são conexo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá? Parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante de produtor, conforme o caso de quem o represente, uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, vocês veem que é tão importante nessa questão da proteção dos direitos autorais, que a sua violação pode trazer aí penas de detenção e até penas mais severas de reclusão, tá? Acumuladas com multa, que é o que prevê o Código Penal brasileiro, tá bom? E aonde que é feito esse registro, né? Eu sou um autor, eu quero fazer a proteção do meu trabalho, eu acabei de criar uma obra nova, eu faço essa proteção na Biblioteca Nacional, tá bom? Tem também o escritório, né, eletrônico que é vinculado, né, mas a Biblioteca Nacional é a responsável por fazer as proteções das obras de propriedade intelectual. Então, é ali que vai ser feito o registro, o que é bem diferente da proteção industrial, porque dentro do direito de propriedade industrial, onde a gente vai falar daqui a pouco sobre marcas, patentes, né, indicações geográficas, o registro é feito perante o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil. Então, muita gente confunde, né? Como a gente ouve muito falar do INPE, todo mundo acha que o direito autoral vai ser protegido lá. E não, o direito autoral é na Biblioteca Nacional e os direitos de propriedade industrial vão ser feitos com a proteção no INPE. Então, é bastante importante a gente entender essa distinção para que possa, né, resguardar da melhor forma ali o direito dos nossos clientes. Então, agora vamos falar sobre as questões relacionadas à proteção da propriedade industrial. Iremos falar sobre a proteção das patentes, melhorias de qualidade, dos desenhos industriais, da marca e das indicações geográficas, tá bom?
A patente é muito comum, né, a gente ouvir as pessoas falar, vou registrar a patente, mas esse termo é errado, tá, gente? A gente não fala dessa forma. A gente vai realmente entrar com um pedido de patente, não de registro de patente. Apesar de que é feito, né, um registro, mas é o pedido de patente mesmo. A patente, ela é aquela invenção mesmo, né, nova que é criada e ali você vai ter um novo produto, né, com uma nova aquisição mesmo assim para dentro do mercado, seja da moda, né, ou seja de outro segmento. É uma descoberta, né, de algo novo que o criador vai ali pedir a patente para que ele tenha o direito de proteção em relação àquele produto, né, que ele criou. O prazo de proteção da patente é de 20 anos, tá bom? E no mínimo ele pode ser patenteado com 10 anos, mas o prazo máximo é de 20 anos. E é muito importante, né, que o criador, o inventor, ele leve, né, o seu produto, a sua invenção para a patente, para que ele possa usufruir dos direitos patrimoniais, né, que vão advir dessa sua criação. Então, quando você faz, né, esse pedido de patente da sua invenção, dessa criação que você fez, né, dessa inovação, você pode dispor dessa invenção, desse produto para comercializar. E aí isso é muito importante. Inclusive, você pode até ceder por meio de contrato, né, para que outra pessoa explore comercialmente para você. Então, é sempre indicado que toda invenção seja patenteada. Nós temos também as melhorias de qualidade, né, que elas vão ali estar ligadas à patente, que é quando você inventa, né, um a mais, né, uma função nova para aquele produto que já existe, que vai realmente modificar, né, aquele produto que realmente é algo novo, que vai trazer uma técnica nova para aquele produto. A melhoria de qualidade também vai ser o registro vai ser feito no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e o prazo de proteção é de 15 anos e no mínimo 7 anos, tá bom? Então é muito importante ficar atento a esses prazos, tá? Agora vamos falar sobre uma parte mais interessante do Fashion Law, né? Que todo mundo gosta muito de falar, que é sobre as marcas, o registro da marca, né? As empresas de moda, que são super conhecidas, né? Que a gente vê, por exemplo, Louis Vuitton, a La Botin, Yves Saint Laurent, Gucci, né? Essas marcas mais famosas de luxo, né? Dentro da moda, elas têm esse nome, esse renome, né? Por quê? Porque elas têm um conhecimento, né, notório da população, das pessoas mundial sobre a sua marca. Então a gente vê como que uma marca é importante, né, para a empresa, principalmente aí para o setor da moda. Hoje, a gente pode dizer que até com a questão da pandemia, né, a gente tem um consumo mais consciente, a gente tem um consumidor que está mais atento à marca, que está mais atento aos valores, né, relacionados à marca, que está mais atento mesmo ao consumo. Então, é muito importante que as marcas, né, elas vejam esses valores, que elas se adequem, né, a essas questões de valores sociais, de valores ambientais, né, da sustentabilidade, e que elas agreguem isso para os seus produtos, né, e para a sua empresa em si, né, para toda a sua cadeia assim, de produção, né, desde ali do seu funcionário que vai estar trabalhando com uma indústria, às vezes plantando um algodão, até mesmo o vitrinista lá na loja, o vendedor da loja. Então, para que a marca, né, ela possa segurar esse valor, agregar esse valor e construir essa relação com o consumidor que busca cada vez mais uma experiência, né, principalmente dentro da indústria da moda, é muito importante que a marca, quando ela vai começar, ela já faça o seu registro, que é para evitar, né, que ela tenha o seu nome usado por outra pessoa, que às vezes pode ter um valor diferente do dela e que possa trazer ali uma confusão para o consumidor e que ela venha a perder, né, posições de mercado, enfim, que pode levar a diversas práticas, principalmente da concorrência desleal. Então, essa parte da proteção da marca
é muito importante. E como que é feita a proteção da marca? A marca ela é protegida no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, através do sistema e-marcas. Então, o que você precisa fazer primeiro, né? A marca, ela criou uma marca de moda, inventou uma nova bolsa, uma marca de bolsas, e ela quer proteger ali o nome dela. Como que ela vai fazer? Ela vai dentro ali, né, da contratação de um advogado especialista em Fashion Law, em Direito da Moda, que é o curso que a gente está estudando agora, ela vai pedir, solicitar o registro no INPI, no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E aí esse pedido de registro de marca, ele não é tão simples assim. Ele precisa ter alguns pré-requisitos, né, para que você possa pedir o registro. O que a gente recomenda, né, dentro do Fashion Law? Que para que você faça o pedido de registro da marca, do seu cliente, né, daquela empresa de moda, primeiramente você faça uma busca, né, para saber se não existe alguma outra marca que já tenha um pedido, um processo em andamento ou até um certificado de registro com aquele mesmo nome, né, dentro daquele mesmo segmento, daquele mesmo setor, para que você possa, né, garantir que aquela marca vai conseguir ser registrada. Por isso é muito importante que assim que a empresa cria o nome da marca, assim que ela vai começar a trabalhar com aquela marca, que ela já faça o pedido de registro. Porque se ela não fizer, outra pessoa pode fazer na frente e aí ela pode ficar, né, com esse prejuízo de não conseguir proteger o seu nome. E aí até ela provar que ela que começou as atividades primeiro, que esse nome já era dela, né? E que a marca que está ali registrada ou em processo de registro copiou dela, é todo um trabalho judicial que demanda tempo, que demanda dinheiro. Então o mais importante é, assim que a marca de moda já cria o seu nome, já sabe como que ela vai ser feita, que ela já faça, né, esse pedido de registro ali junto com um advogado especialista em Direito da Moda, especialista em Fashion Law. A marca, ela pode ser da seguinte forma, né? Ela pode ser nominal, que é o nome, né, o nome da marca. Ela pode ser uma marca figurativa, que é aquela marca que ela vai ter com um desenho, né, que ela vai ser uma marca de desenho, de forma, e a marca também pode ser mista, onde ela vai conter um nome e um desenho. E aí a marca ela vai poder escolher, né, a empresa, qual é o tipo que ela quer trabalhar e fazer a devida proteção. O prazo da proteção do registro da marca é de 10 anos, tá? E ele pode ser renovado. O que é importante também a gente ressaltar? Que assim que é feito, né, essa busca primeiramente lá no INPE para ver se não existe outra marca registrada. Aí não existe, tá tudo ok? Então vou pedir o registro daquela marca através do sistema e-marcas. Após o pedido ser deferido, não é só porque ele já está ali escrito como deferido, né, que a sua marca já tem aquele direito. Então é importante também a gente lembrar que tem que fazer os recolhimentos certinhos das guias de GRU da União, né, que são as guias que vão ser pagas para que a marca tenha o direito de fazer a proteção da sua marca, né, seja ela figurativa, seja ela mista, seja ela nominal. Então, após ser deferido o registro da marca, né, a empresa, né, a marca, o advogado que vai estar ali assessorando, vai precisar também fazer um recolhimento para esse prazo de 10 anos de proteção. Ele vai fazer um pagamento de um valor, aonde vai conseguir a proteção da marca por 10 anos e esse período pode ser renovado. Então, recapitulando, né, para vocês entenderem direitinho, a empresa, né, através do advogado, vai fazer uma pesquisa para ver se aquela marca já não foi protegida por outra pessoa. Aí ela vai fazer o pedido do registro pagando uma GRU, que é emitida no próprio site do INPI, do INPE. E aí ela vai fazer esse pedido de registro e após ele ser deferido, ela vai pagar mais uma GRU para poder ter a proteção dos 10 anos, para poder ter a emissão do seu certificado de proteção da marca, que é tão importante. Então, o mais importante é a gente lembrar que assim que a marca é criada, ela já tem que pedir o registro para não ter, né, o problema de ser copiada e para também garantir, né, o seu valor, para poder construir, né, o seu valor dentro de uma marca que já é
protegida para ganhar mais e mais a confiança do consumidor. O prazo, como eu falei para vocês, é de 10 anos, que pode ainda ser prorrogado. Então, algumas marcas, né, que a gente conhece, como eu falei para vocês, Gucci, Louis Vuitton, vamos ver alguma, Hermès, a própria Labotan, como a Yves Saint Laurent, que foi o caso principal, né, do direito da moda, que foi a batalha judicial entre essas duas marcas. São marcas que, obviamente, são registradas, né, e marcas que possuem um notório já, né, reconhecimento perante o mundo. Então, o que isso é importante também de eu dizer para vocês? Que eu não posso, né, pegar o nome de uma marca também que já é de notório conhecimento, mesmo que ela não seja registrada aqui no nosso país, e vir a registrar uma marca com esse mesmo nome. Porque em que pese, às vezes, não ter, né, aquele registro aqui daquela marca em específica, ela já é uma marca conhecida, e se eu for e tentar proteger uma marca para mim, né, com o mesmo nome de uma marca em que pese não está registrada no Brasil, mas já é de conhecimento notório do mundo, eu não vou conseguir fazer esse registro, porque isso vai estar, né, trazendo uma ocorrência em uma concorrência desleal, né, em um crime mesmo contra a propriedade industrial. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque as pessoas às vezes têm essa ideia de que se não está registrado, então eu posso registrar a minha. Mas tem que tomar muito cuidado, porque quando a marca já é, né, de conhecimento da população, já é uma marca notória, já é uma marca que tem, né, as suas questões ali bem conhecidas, mesmo que não esteja registrado naquele local, você não pode registrar com um nome igual, tá bom? Porque iria, de qualquer forma, incorrer numa contrafação, numa concorrência desleal, numa cópia mesmo, e isso é proibido, tá bom? Então, essas questões assim relacionadas à marca é super importante. E aí, o que a gente tem, né? Hoje, também, o Brasil está participando, né? Ele aderiu ao Protocolo de Madrid. E a gente consegue ter também o pedido do registro internacional. Então, você pode fazer o pedido de registro de marca no Brasil e você pode conseguir registrar essa marca em outros países, né? E isso é muito bom. Você não precisa fazer um pedido individualizado em cada país, né? Recentemente, no ano passado, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrid e nós temos agora essa possibilidade. Através do pedido de registro, né, da marca feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você consegue fazer, né, a expansão desse registro para outro país, o que é muito importante, né? Porque a maioria das empresas, principalmente quando a gente fala de moda, elas já visam, né, tanto trabalhar dentro do próprio país, como também exportar aquele material, aquele produto e vender fora. Então, essa é uma questão bem importante e que é assim super necessária, né, de eu trazer para vocês, que é a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid. Então, você vai fazer o registro normalmente lá no sistema e-marcas, você vai fazer o pagamento da guia relacionada à proteção internacional e vai conseguir fazer esse registro também internacional. E uma coisa que vocês precisam ficar bem atentos quando a gente fala da proteção internacional da marca. Tem que olhar de forma específica, né, cada país que você vai pedir a proteção dentro dos países que estão ali aderidos ao protocolo. Se eu não me engano, são mais ou menos mais de 120 países, porque existem nomes, né, que às vezes podem ser protegidos aqui no Brasil ou coisas que podem ser protegidas aqui no Brasil e que lá fora não é. Então, é preciso você também ficar bem atento, né, na hora de fazer esse registro, para que você que quer fazer um registro internacional consiga ver essa diferenciação, para que você peça um registro que vai ser passível, né, de fazer em outros países a sua proteção da sua marca. Então, é importante a gente lembrar disso também. Agora, eu quero falar com vocês um pouco sobre as indicações geográficas. Esse termo não é muito conhecido, né, por todos, né? É um termo mais técnico que é conhecido na maioria das vezes para quem já trabalha com essa questão da proteção da propriedade industrial, mas que ele é muito importante para o produto, né, de moda, para o produto
não só de moda, mas de outros segmentos, né, que quer ter um valor a mais agregado, né, dentro do comércio ali, dos seus produtos mesmo, no geral, né. As indicações geográficas, ela é uma proteção concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial também, né, o INPE, que vai trazer ali para o seu produto um selo, né, uma indicação geográfica, um a mais para ele, porque ele possui uma denominação de origem ou uma procedência diferente dos demais produtos daquela área. O que isso quer dizer? Eu vou primeiro explicar para vocês o que seria então a denominação de origem e também vou explicar para vocês a procedência, para que vocês possam fazer essa diferenciação e entender o que é esse selo de indicação geográfica, esse registro de indicação geográfica que pode ser conferido ao produto. A denominação de origem é quando um produto ele é feito em uma determinada região, aonde as questões relacionadas ao solo, ao clima, conferem àquele produto um toque especial, né? Ele é melhor, é mais benéfico para aquele produto quando ele é feito, quando ele é extraído, quando ele é plantado, quando ele é produzido dentro de uma determinada região por fatores mesmo regionais, por fatores climáticos, tá? Como, por exemplo, a gente tem, né, como uma denominação de origem no Brasil, o Vale dos Vinhedos. Então, todos os vinhos que são feitos, né, naquela área determinada, por uma questão de solo, de clima, eles possuem um aspecto diferente, que é mais favorável para aquele determinado tipo de uva, e ele consegue ter um vinho melhor. E aí, comprovando isso, é possível você pedir um registro no NPI, no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que você vai poder conferir ao produto esse selo, né, de denominação de origem, que vai trazer mais qualidade para ele e vai trazer essa diferenciação. É o caso, por exemplo, também do champanhe na região da França, né? Então, a gente tem toda essa questão da denominação de origem dentro da indústria da moda. Acho que nós temos também aqui no Brasil outras questões, né, de denominação de origem. A gente tem bastante relacionada aí à questão dos vinhos. A indicação de procedência já é quando uma forma de fazer aquele produto, de fazer aquele serviço, né, de prestar aquele serviço, fica caracterizada por uma determinada região. Já não tem muito a ver com o clima, já não tem muito a ver com o solo, né? Tem a ver mesmo com a forma de produção, que é o que a gente chama de indicação de procedência, tá? Aqui no Brasil, uma indicação de procedência que nós temos, por exemplo, é o queijo da canastra. O jeito que aquele queijo é feito, o jeito que ele é produzido, traz para ele uma diferenciação dos outros queijos, dos outros produtos. E isso a gente pode levar para a indústria da moda também, né? Como, por exemplo, falando de denominação de origem e falando de indicação de procedência, né? Como a questão de você ter fora, né, do país a questão da alta costura, né? Que só determinadas marcas dentro de um determinado lugar na França podem ser consideradas de alta costura, como também a questão da produção da seda no Brasil. Então, a gente também tem, né, indicações de procedências, denominações de origem dentro da moda. E isso é o que vai trazer, né, para aquele produto a diferenciação. Então, como eu falei para vocês que a gente tem muito hoje essa questão do valor, né, agregado ao produto, tanto ao produto de moda como aos demais produtos de outros segmentos, você ter, né, a marca registrada, você ter ali uma indicação geográfica no seu produto, né, seja de denominação de origem, seja de indicação de procedência, vai trazer uma diferenciação maior para ele e vai fazer com que ele seja mais bem visto e se diferencie dos demais produtos, né, o que é uma ótima opção para o empresário de moda. Agora vamos falar sobre os desenhos industriais, que é uma das questões também que todas as pessoas, né, que estudam, os meus alunos de Fashion Law, de Direito da Moda, ficam mais empolgados.
porque o direito relacionado ao desenho industrial, né, é a proteção mesmo da criação do desenho, né, da roupa, do estilista, das estampas e demais produtos industriais também. Porque é importante a gente lembrar que a moda, né, não vai ser só em relação à roupa, ao vestuário, mas a gente vai ter também a questão da proteção das indústrias de joias, né, de perfumaria, tudo isso que é relacionado ali também à questão da beleza vai estar envolvido aí nos estudos especializados do direito da moda. E falando de desenho industrial, é a parte que a gente vai falar sobre a proteção, como eu disse para vocês, né, da parte industrial, da parte de fabricação, que é aquele produto que vai ser realmente ali colocado e protegido, que ele é tangível. Então, o desenho industrial, ele vai figurar toda a proteção relacionada, né, ao produto de fabricação industrial. Esses são os requisitos para você ter um desenho industrial protegido, né? Ele tem que ser passível de fabricação industrial, ele tem que ser passível de comercialização. Então, por exemplo, um recipiente de perfume, né? Quando você vai fazer um recipiente diferente para você poder lançar uma nova linha de perfumes, aquele desenho, aqueles traços, ele é passível de proteção como desenho industrial. O estilista, quando ele cria, né, uma nova forma de roupa, uma nova saia, né, a gente vê diversas criações diferentes. Aquele desenho ele vai ser passível de proteção industrial, tá? Ele sendo novo, porque um dos outros requisitos que eu vou trazer para vocês é a inovação, a novidade, né, para que você possa registrar este desenho. A estampa também, né? As cores, como ela é feita, aquele desenho, né, sendo algo novo, diferente, ele pode ser também passível de registro, né, como desenho industrial, porque a estampa, né, ela vai ser agregada à roupa e ela vai poder ser comercializada. Então, por isso, ela também é passível da proteção do desenho. Outros produtos que eu poderia trazer para vocês, até saindo um pouco da moda para vocês entenderem o conceito, por exemplo, uma roda, né, de um veículo, uma escova de dente, o formato dela, todas essas questões que são relacionadas, né, a algo tangível que você pode pegar, comercializar, é o desenho industrial. E aí o que eu trouxe da área da moda, que seriam as roupas, as coleções, né, os frascos de perfumes, designers, né, de modelos de batom. Então, toda essa parte do designer mesmo, do desenho, da comercialização, vai ser passível de registro. O registro do desenho industrial, ele é feito também no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? E o desenho, ele vai ter uma proteção de 10 anos, renováveis por mais 3 proteções consecutivas de 5 anos, tá bom? E é importante que a pessoa não perca o prazo, né, o empresário de moda, porque se ele perder o prazo do seu desenho industrial e não renovar, outra pessoa pode ir e copiar aquele desenho e utilizar, que é o que já aconteceu, né, que a gente já tem conhecimento aí do caso das pulseiras da Vivara e da Pandora, né? Aconteceu exatamente isso. A gente vê que as pulseiras são muito semelhantes, né? E como a Pandora perdeu, ele não teve aquele prazo, a Vivara veio e fez o produto semelhante, né? E começou a fazer a comercialização, mas tudo, né, dentro certinho da lei, foi tudo bem legalizado. Então, é importante que a marca não perca, né, esses prazos. Os prazos, eles são muito importantes na questão da proteção, tanto da questão de registro de marcas, de desenhos, de indicações geográficas, tá bom? De toda essa parte que envolve a proteção industrial, porque a proteção industrial é o que vai proteger o empresário, né? Principalmente da indústria da moda, onde a gente vê tantas questões, né, de cópia de produtos, é o que vai proteger para que ele não venha a sofrer, né, uma cópia, ele não venha a ter os seus produtos sendo copiados e incorrendo aí numa concorrência desleal com outras empresas do mesmo segmento, tá? Então, quais são os requisitos, né, para você fazer uma proteção de um desenho industrial?
Então, ele tem que ser um produto novo, como eu falei para vocês, ele tem que ter uma novidade, né? Ele não pode ser um produto que já existe. Eu preciso ter uma forma diferente, eu preciso ter um design diferente, eu preciso que ele tenha ele seja novo, ele não esteja ali compreendido só naquela fase da técnica, né? Ele tem que ser um produto que traz algum tipo de diferenciação dos demais, que ele realmente mostre que ele traz uma característica de novidade, para que eu possa fazer a sua proteção. Ele também precisa ser original, né? Ele precisa ser um produto que traz uma questão de originalidade, que é o que vai trazer aí da questão do intelecto, né, de quem criou, que você mostre que realmente é uma criação original, é algo novo, que não está sendo copiado. E ele também, como eu já comentei, precisa ser passível de fabricação industrial, que é aquela parte em que ele pode ser fabricado e que ele pode ser comercializado. E só para finalizar, é importante lembrar para vocês, tá, que em casos de pedido de desenho industrial de proteção, podem ser pedidos 20 proteções para cada pedido. Então, o estilista, quando for fazer a produção da sua coleção, ele pode colocar ali até 20 objetos, né, para serem protegidos, desde que estejam dentro do mesmo segmento. Então, o registro do desenho industrial é muito importante. Outra questão muito importante é lembrar, né, que a empresa de moda, o profissional de moda que quer fazer a proteção do registro do desenho, assim que ele cria, ele já tem que pedir esse registro, né? Porque depois que ele já faz o lançamento daquela coleção, né, daquelas roupas, e ele ainda não pediu o registro, ele pode vir a sofrer, né, uma cópia e ter aí a concorrência desleal em relação ao produto dele. Porém, o que a gente tem hoje de previsão na lei de propriedade industrial? É que há a previsão de um período de graça de 180 dias para que o inventor, né, daquele desenho, quem fez aquele desenho industrial, para que ele possa proteger após ele ter feito um lançamento, né? Desde que esse lançamento do produto tenha sido feito pelo próprio autor ou por uma pessoa por ele representada, né, mediante autorização expressa. O que isso quer dizer? Que a lei confere que após o estilista, por exemplo, num desfile, ele apresentar aquela roupa, né, que ela é original, que ela é nova e que ela é passível de fabricação industrial e que ele ainda não pediu o registro, mas ele já apresentou, que ele ainda tem 180 dias para ir registrar. Ainda tem esse período de graça. Porém, se ele fizer isso, ele pode, né, vir a ter uma cópia ali do seu produto. Então, o mais importante é que ele não espere esse período de graça de 180 dias e que ele já faça ali de forma imediata a proteção do seu produto no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, do seu desenho industrial. Agora, vamos testar o conhecimento de vocês e vamos ver algumas perguntas relacionadas ao tema tratado na nossa aula de hoje. Primeira questão, o direito moral do autor é? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta? Então, como eu falei para vocês, é indisponível, indivisível e irrenunciável, tá? O direito moral, o patrimonial pode ser comercializado. Em qual órgão é realizado o registro de marca e desenhos industriais? Você já sabe a resposta? Como falado nas aulas, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE-INPI. Próxima pergunta. Não gera concorrência desleal. Copiar um produto, copiar um serviço, a inspiração no produto ou serviço ou copiar o nome da marca de outrem? Qual é a resposta? Não gera concorrência leal a inspiração. O que gera a concorrência desleal e o crime de contrafação é a cópia do produto. Agora vamos fazer um resumo, né, recapitular tudo o que nós estudamos nessa aula de hoje. Na aula de hoje nós falamos sobre as questões relacionadas ao direito autoral, que é a propriedade intelectual. Falamos que o direito autoral está protegido pela Lei 9.610
que vai trazer exatamente, né, quais são as obras passíveis de proteção, o que é protegido e o que não é protegido. São rolos taxativos que estão disponibilizados, né, expostos no artigo 7º e artigo 8º, respectivamente, que vão estar trazendo ali o que é passível de proteção e o que não é passível de proteção. Falamos também que o direito do autor ele pode ser dividido em direitos morais e direitos patrimoniais. Falamos que os direitos morais são direitos intransmissíveis, irrenunciáveis e inalienáveis, e que já o direito patrimonial, que é o direito de comercialização, como por exemplo pagamento através de royalties, são os direitos que ele pode estar dispondo e que ele vai fazer, né, essa parte da comercialização. Falamos também que o direito do autor ele tem um prazo de proteção de 70 anos contado do dia subsequente ao ano seguinte da morte do autor. E se tiver dois autores, a partir do dia da morte do segundo, né? O primeiro dia do ano subsequente da morte do segundo autor. Falamos que após esse prazo, o que vai cair em domínio público é a questão dos direitos patrimoniais, não das questões do direito moral. Mas que com essa questão do domínio público, outras obras, né, outras pessoas podem reproduzir a obra em formatos diferentes, mantendo sempre fiel à obra intelectual principal e sempre mencionando o direito do autor, né, o nome dele, porque em que pese passar o prazo que for, o direito do nome do autor, que é o proprietário daquela obra intelectual, sempre deve ser mencionado e lembrado. Falamos também sobre propriedade industrial, falamos sobre as questões relacionadas ao registro da marca, sobre a importância de efetuar esse registro para que a empresa agregue, né, de forma mais efetiva valor à sua marca e para que ela tenha o reconhecimento e que para que ela possa construir, né, uma relação mais afetiva com o cliente, com o consumidor, principalmente nos dias de hoje, né, onde temos um consumo mais exigente, um consumo mais consciente. Falamos que a marca ela vai ser protegida no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e que a proteção dela é de 10 anos e que pode ser prorrogado. Falamos que a marca ela pode ser nominal, ela pode ser mista ou ela pode ser figurativa. Falamos também sobre as questões relacionadas à proteção de patentes e melhorias de qualidade. Falamos que a proteção das patentes é de 20 anos, no mínimo 10, e da melhoria de qualidade, que é de 15 anos e no mínimo 7 anos. Falamos também sobre a questão relacionada ao desenho industrial, sobre o registro do desenho, que é feito também no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e que tem o prazo de proteção de 10 anos por mais 3 prazos consecutivos de 5 anos. E que esses prazos precisam ser bem observados, né, para que esse desenho não venha a cair em domínio público. Falamos que o desenho industrial vai ser protegido com até no máximo, né, 20 por pedido e que a sua proteção é extremamente importante e que ela, não sendo feita, né, na hora de lançamento do produto, a lei ainda dá o prazo de 180 dias para que o autor possa fazer esse pedido junto ao INPI e ao INPE, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Na próxima aula, nós iremos falar sobre concorrência desleal. Irei trazer comentários de alguns casos para vocês envolvendo a concorrência desleal. A gente irá falar, né, um pouco sobre essa prática, sobre o que é o conceito, sobre quais são as penas. Iremos falar um pouco sobre a contrafação de produtos, sobre a diferença, né, de cópia e inspiração. Iremos falar também sobre o famoso trade dress, né, que como eu comentei com vocês no início da aula, ele já vem até tendo entendimento jurisprudencial, né, do STJ em relação a essa prática, né, abusiva que acontece, né, entre as empresas e que é muito importante de tratar, principalmente nas empresas da indústria da moda. Então, muito obrigada por assistirem essa aula. Acessem o YouTube para ter acesso a todas as aulas do Saber Direito e eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela.
Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.